que vêm do gueto, cuida daquele que é branco ou preto. Meu Deus é negro, meu Deus é índio, Deus é mulher, Deus é menino. Ama também os que vêm do gueto, cuida daquele que é branco ou preto. Meu Deus é negro, meu Deus é índio, Deus é mulher, Deus é menino. Oi, 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 oi. Oi, minha gente, boa noite para as pessoas, bom dia, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Eu não sei o horário que você vai estar acompanhando essa transmissão, essa live. É mais uma transmissão dessa série que eu realizo, né? Sempre que é possível, e por favor, não quero deixar nunca de realizar, que é a live sobre mulheres negras na teologia. Faz parte também de um interesse, de uma linha de atuação, né? De pesquisa minha sobre mulheres negras na teologia, sobre ativistas negras evangélicas, mulheres que estão nessa linha de frente também, né? De educação, de direitos sociais, de moradia, de cuidado, de tanta coisa que o nosso povo preto precisa, necessita, e que essas mulheres que se identificam como mulheres cristãs, evangélicas, elas estão comprometidas a partir da sua fé, do seu entendimento de fé e de ancestralidade, de negritude também, comprometidas em fazer também, promover a justiça social, justiça racial, né, nesse espaço também. E especificamente também tenho interesse em perceber como é que acontece essa inserção dessas mulheres também na teologia, na construção de pensamento teológico, na percepção também de como a teologia no Brasil tem operado, tem realizado, né, tem, enfim, sido sistematizada. E pensando aí também nessa questão de uma equidade de acesso às mulheres negras à formação teológica, pensando também como as mulheres negras evangélicas têm conseguido produzir, sistematizar o seu conhecimento, como essas mulheres têm promovido na teologia da vida, mas também para a escrita. E hoje vamos receber aqui, eu vou receber, e vocês também que vão acompanhar, uma pessoa muito especial que eu conheci através dessas redes de contato maravilhosa. E vou acabar conhecendo ela aqui junto com vocês, que é a pastora Sheila Souza, uma mulher maravilhosa, com um trabalho incrível. Eu não conheci ela até algumas semanas atrás, e ela é essa pessoa que hoje vai estar gravando essa live aqui, participando comigo. Deixa eu ver se ela já chegou por aqui, eu acho que não. Deixa eu ver, pronto. Quando ela chegar aqui, aí eu chamo ela. E quero desde já também lembrar vocês que aí já falando, né, dessa questão de produção, de publicação, já tá aqui na minha bio também o link disponível para você ter acesso ao e-book Acolhimento, Olhar para a Vulnerabilidade Social, que é uma produção, autoria minha, junto também com colaboração com um amigo meu, antropólogo, uma pessoa que é engajada também nas causas de equidade racial, justiça racial, Eduardo Bonfim, né, lá da Bahia. Então é uma produção muito legal também, que tá aí para provocar reflexão e os detalhes sobre essa dimensão, né, de como a gente mantém uma postura e uma cultura de receber outras pessoas, de acessar, de cuidar, de se aproximar, de ouvir, de escutar, né, pessoas nesse mundo em que tanta violência nos atravessa e compromete às vezes a qualidade das nossas relações, dos nossos relacionamentos, e vulnerabiliza a gente de uma maneira muito profunda. Então, deixa eu ver, pastora Sheila, será que você está por aqui já? Deixa eu ver se ela chegou. Deixa eu ver aqui, pastora Sheila, deixa eu ver. Deixa eu mandar uma mensagenzinha aqui para ela. Já tô ao vivo. Pronto. Oi, Clau, também, bem-vinda. Cleonice também, querida, bem-vindas. Essa live, minha gente, é uma live que ela, como eu disse pra vocês, ela faz parte de uma produção também de conhecimento, né? É da minha pesquisa acadêmica.
Então, esse material, depois eu vou baixar ele vai ficar gravado, mas eu vou baixar e vou colocar no YouTube. Ai, querida, bem-vinda. Vou colocar no YouTube também, para que a gente tenha um canal ali também de registros mais permanente, mais estável, né? Estou fazendo isso com outras lives que eu realizei aqui no canal. Então, a intenção dessa live é construir uma memória digital, não é necessariamente uma audiência, é uma memória digital. Então, é isso, faz parte. E deixa eu chamar ela aqui. Cadê? Bem-vinda, cadê? Ah, ela aqui. Enquanto ela tá chegando, deixa eu ler para vocês aqui um mini currículo dela, porque é um mini currículo, porque eu sei que o currículo, ele nunca... Ai, querida, Olá, bem-vinda! boa noite, Bem-vinda! Paz. Tudo bem? Obrigada. Amém, bem-vinda, querida. Que bom que deu Deu certo. Obrigada por aparecer. certo. Eu não estava conseguindo encontrar você ali no meio dos Acredito. stories, mas deu certo. Não, e eu acredito também, Sheila, que tem uma coisa assim, de entrega também do Instagram, né? É uma plataforma que a gente utiliza, Sim, mas a gente sabe que várias coisas das regras do Instagram mudou muito, né? Então, algumas sim, pessoas também não conseguem encontrar aqui, às vezes, porque, né? Não sou, como é que, sim, hypada, não sou muito famosa, né? sim, sim. Oh, Jesus. Não aparece, né, como uma opção. Assim, Sim, se a pessoa não é. sim, é. Eu fiquei esperando. Falei, acho que quando ela entrar vai aparecer. Isso, exato. Ainda Não, bem que você mandou mensagem, porque eu estava atenta esperando aqui. ai, que bom. E Mas deu semana passada eu fiz. certo. Amém, graças a Deus. E a tecnologia de comunicação nossa. E semana passada eu fiz também uma e foi a mesma coisa. Eu acho que funcionou porque eu já estava avisando as pessoas, sabe, com antecedência. Mas Sim, em relação à entrega, se de aparecer, né, como opção para as pessoas, não aparece. Digo, vamos ter que olha ser só. mesmo na persistência. Somos Graças a insistentes. Deus isso não nos Tá, falta. tá usando nosso ridado, vai ter que insistir agora. Mas, querida, muito obrigada. Estava falando aqui antes de você entrar que a gente não se conhece presencialmente ainda pessoalmente, que faz poucas semanas que eu digo assim, para o conjunto, às vezes, de pessoas que eu conheço, de mulheres evangélicas que produzem, que estão engajadas, que são pastoras e que têm também essa contribuição, essa outra forma de contribuir, que é na escrita, que é nessa produção sistemática. Então, eu estou muito feliz. Desde já agradeço você por estar aqui. Essa live eu estava dizendo para, né, todo mundo sabe já, eu acho que quem me conhece, acompanha aqui, sabe que não é uma live assim, de audiência, é uma live de construção de memória. Então, Sim, por causa da pesquisa, né, que eu estou realizando também, e embora eu participe do movimento negro evangélico, das mulheres negras evangélicas, nem sempre a gente tem ações que estão acontecendo ali constantemente para promover, né, assim, um registro, sabe, né, digital. Então, acho que também é minha sim, responsabilidade como acadêmica, mas também como ativista, né, um pouquinho, como sim. irmã também, de, mesmo que seja aos pouquinhos, e registrando também esse trabalho maravilhoso que você faz. Então, por favor, fique bem à vontade. Você está em casa. Aqui é um espaço Obrigada. livre, free, para você falar o que você quiser, abrir o coração, se não quiser também não fala. O roteiro, você viu, é um roteiro assim, mais de ideia, né? Mas aí o Sim. que o Espírito Santo, o Rádio Divino, colocar no seu coração, como é que você quiser compartilhar, você compartilha ou não. E eu sei que o nosso tempo às vezes é muito corrido dia a dia, então fica bem à vontade também para seguir, né, o que for o seu limite de tempo também. Mas deixa eu falar aqui que você mandou para mim uma bio muito linda. E eu quero registrar também. E aí eu passo para você se apresentar. Tá bom. Sheila Souza, Sheila Souza, mulher negra, nascida na periferia da zona leste de São Paulo. Mãe, esposa, avó, pastora, escritora, estudante de terapia para mulheres. Interessa aí. Meu lema é Cristo em nós e através de nós. Creio que tudo que ele fez em mim tem um propósito de alcançar outras pessoas. Minha escrita é Sim. voltada para a cura das feridas que o racismo gera na alma dos negros e a libertação das cadeiras interiores que ele constrói. Muito lindo, querida. Eu fiquei muito tocada, assim, Glória a alcançada, Deus. sensibilizada. E eu queria saber quem é mais, o que você quer falar mais de você, o que você quer Vamos apresentar da lá, sua trajetória. Venha-se embora, fique à vontade, viu? Bem-vinda. bora lá. Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite. Já sigo você pelo Instagram, né? E eu, desde que
o Senhor abriu a minha visão para essa questão da importância da teologia e da nossa negritude. Eu ampliei assim, as pessoas que eu seguia no Instagram. Antes era só família, né? Aquela coisa assim. E eu entendi que era importante que eu buscasse mais referência, e você foi uma delas, né? E eu, assim, estou muito, muito feliz mesmo de poder participar aqui com você e com quem está assistindo, né? Eu creio que por mais que essa live seja uma live para construção de memória, como você mesma disse, eu acredito que o Senhor, ele sabe quem alcança, quando, né, e como. Então, o importante é ser feito, né? E aí depois é com ele. E eu estou muito grata, muito feliz por estar aqui com vocês nessa noite. Amém? E sobre mim, vou falar aqui um pouquinho sobre mim, né? Sobre a Sheila, pastora, avó, mãe, mulher negra. Como já disse, fui criada, né? Como tá aí na bio, fui criada na Zona Leste de São Paulo, né? Nascida e criada. Hoje moro no interior de São Paulo, em Dayatuba, mas ainda tenho alguns familiares lá. O meu pai mesmo ainda mora lá na Zona Leste de São Paulo. E, bom, fui criada em uma família predominante de pessoas negras, né? Dentro da cultura, né? Da nossa cultura, do samba. E parte da minha infância e adolescência passei também muito tempo na casa da minha avó materna, na Zona Sul de São Paulo. Então, lá, sim, o povo era ainda mais do samba, né? Uma família totalmente envolvida com carnaval. Eu era maluca, falo que eu era maluca assim por carnaval. Se tem algo que eu achei que eu nunca iria me converter, seria porque eu teria que deixar o carnaval. Mas o Senhor, ele transforma, né? A vida da gente, e hoje toda aquela paixão eu devoto a Jesus, eu entrego ao Senhor, né? Mesma paixão e entrega que eu tinha, né? Pelo carnaval, hoje eu faço para Jesus com a mesma alegria, né, e dedicação. E me casei cedo, eu estou com meu esposo desde os meus 13 anos de idade, né? A gente começou a namorar, tínhamos 13 anos de idade. Engravidei aos 17 anos e fui mãe cedo, né? Não gostava muito de estudar, então não estudei muito. Parei na sexta série, terminei através do Enseja, né? Foi uma boa oportunidade para terminar. Mas a vida foi toda dedicada à criação dos filhos, né? Depois de ter tido o primeiro filho, eu tenho 3 filhos hoje, graças a Deus, né? O Kaique, a Raíssa e o Iago. Sou avó de 3 meninos, Kalil, Jordan e Ethan, né? E minha vida foi toda dedicada ao trabalho, né? Sempre muito trabalho, apesar de como eu posso dizer, de não explorar os estudos. Eu comecei a ser empreendedora muito cedo, né? Comecei minha primeira empresa com 21 anos de idade e até hoje sou uma empreendedora, graças a Deus, né? Hoje trabalho no ramo dos cosméticos com meu esposo, né? Nós temos uma distribuidora de cosmético e a nossa família está tudo nesse ramo, né? Hoje em dia da beleza. O meu filho mais velho é barbeiro, a do meio é especialista em curvaturas, né? E o caçula só que decidiu ir para novos caminhos, que é professor de inglês, mas já estão todos adultos, graças a Deus, né? E é isso, conheci o Senhor também ali por volta dos meus Ô, 21 pastora anos. Sheila, deixa eu Oi, só fazer um comentário, porque essa história é muito sim, linda. E como assistente social, eu faço assim, é uma reação espontânea, agorinha, perfeito, né? De detalhes que eu perfeito, estou descobrindo agora, que é da sua vida. perfeito. Mas você contando sua história, é uma história que é de muitas, muitas irmãs pretas, né? Negras ou afrodescendentes. Assim, eu me reconheço muito nessa trajetória que você está falando também, né? De família, família que é envolvida com a cultura, família, né? Que começa cedo o trabalho, a constituição também de família, né? De constituir, né?
um casamento, né, de ter filhos. Então, é tudo sim, muito também parecido, assim, com que socialmente, aí eu vou na minha área de assistente social, não que eu trabalho nessa área sim, também, é muita cara do nosso povo mesmo, assim, sim, pela nossa formação histórica, enfim, coisas que são interessantes, coisas que não são tão interessantes, né, que infelizmente tem que nos atravessa, como povo, assim, como grupo, né, social. Mas eu fico muito, assim, que eu já fico vendo o resultado hoje, e você falando, eu fico, é muito lindo também, uma história de perseverança, né, de sim, resistência e sim, perseverança. Então, obrigada por estar sim. compartilhando também esses elementos e de sucesso. Imagina, Aí, como eu disse, um sucesso que não é só um sucesso, assim, de, né, não é um sucesso no sentido capitalista, não sei o quê, né, de dinheiro. É sim, um sucesso de conseguir se engajar e se constituir também pelo trabalho, pela sim, constituição da família. É muito lindo, viu? Assim, só queria sim, dizer isso para sim. você também. Pode continuar, Ai, querida. Emociona obrigada, muito. obrigada. Então, e é isso, eu conheci o Senhor por volta também dos meus 21 anos, né? Inclusive, eu falo que foi o meu primeiro testemunho, eu acredito, né? Eu pedi para o Senhor, eu sou muito intensa, né? E quando eu fui para Jesus, eu falo que eu queria o pacote completo, né? Eu queria dizimar, fazia parte, eu queria. Tudo que fazia parte, eu queria. E na época eu desempregada, morando de favor e tal, né? Eu pedi para o Senhor que eu queria ser dizimista, né? Que ele me abrisse uma porta de emprego para ser uma dizimista e ele me deu uma empresa. E eu tive essa empresa assim por 13, 14 anos e depois mudando de ramo, mas sempre empreendendo, né, para a glória de Deus. E assim, quando ele entrou na minha vida, mudou totalmente minha história, né? Passei por muitos desafios. O maior dele no início foi um processo de separação, que passei com meu esposo, passamos 1 ano e 3 meses separados mas que foi extremamente importante na minha vida. Eu não indico para ninguém, mas costumo falar que com o Senhor até separação é bênção, né? Porque ele, no meu processo, falando por mim, foi uma forma que ele encontrou de me fazer conhecer ele de verdade, me conhecer nele. Né? Por ter sido uma menina negra, criada na periferia, casei com um homem de pele branca, então existiam muitas questões dentro de mim que o Senhor precisava trabalhar. A minha identidade precisava ser construída. E esse processo, eu falo que foi uma benção na minha vida, porque eu aprendi a ver o meu valor, sabe? Assim, eu aprendi que a primeira pessoa, a pessoa mais importante da minha vida era o Senhor, né? E que eu precisava compreender que a partir dele eu conseguia assim viver aquela palavra que falo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu costumo dizer que quem sabe quem é para Deus e quem sabe quem é em Deus sofre menos na vida, né? Então, como mulher negra, nós precisamos nos reconhecer nele porque enquanto menina negra, né, nós sofremos muitas questões que mancha a nossa identidade, né, ou atrapalha ela de ser criada, né, e quando eu conheci o Senhor, eu comecei a ver quem eu realmente era, o meu potencial. Aí é que eu fui conhecer o meu verdadeiro potencial, sabe? E eu vejo que foi uma forma, esse período que eu passei de separação com meu esposo, foi uma forma que o Senhor encontrou de me fazer olhar para mim, centraliza o seu olhar em você, olha para aquilo que eu vou fazer em você, para aquilo que eu estou fazendo em você, para aquilo que eu vou fazer através de você, né? Então foi muito importante para minha vida esse período. Depois o Senhor restaurou, graças a Deus, né? Hoje nós estamos aí com 30 anos, eu falo que eu tenho mais tempo de vida com ele do que sem ele, né? E o Senhor tem nos ajudado a cada dia. E hoje, há pouco tempo, há 4 anos, o Senhor me deu a oportunidade de me tornar uma pastora, né, uma líder de uma comunidade. O que eu entendo que tudo aquilo que Ele me permitiu passar, quando eu falo que Cristo em nós e através de nós é o nosso lema, né, é porque eu olho para trás, né, para tudo aquilo que o Senhor me permitiu viver.
nesses anos de caminhada e vejo que tudo que ele fez tem um propósito, né? E um deles é ajudar outras meninas negras a se encontrarem nele, como um dia eu tive a oportunidade. A gente sabe que não é fácil, né? É um processo de construção mesmo, mas eu acredito que é possível, né? Se ele fez comigo, ele é poderoso para fazer em qualquer outra pessoa. E às vezes ele nos chama para isso, né? Acredito que essa é parte do meu chamado, essa é parte da minha chamada, sabe? Amém, amém, pastora Sheila. Essa dimensão que você traz, e eu tenho meditado sobre isso, é a pesquisa, é na comunidade, né, de fé. Hoje eu estou servindo assim na Rede de Mulheres Negras Evangélicas, mas também colaboro com o Movimento Negro Evangélico. Já tive mais envolvida com a igreja local, né, de comunidade local, e também tenho uma compreensão que meu ministério pode ser local, mas é para além, né, do território, assim, de um território fixo, mas sou super apaixonada por trabalho de base comunitária, de desenvolvimento comunitário, mas esse fator que você está trazendo dessa recuperação, tem uma linha também que eu tenho estudado, mas assim, escutado muitas mulheres, né, nesses últimos anos, que é essa dessa nossa recuperação da nossa saúde. E a saúde, eu estou falando a saúde só física, mas essa autoimagem, Sim, essa recuperação da nossa identidade, de sermos imagem divina, né? Somos a imagem de Deus e que passamos muito tempo, infelizmente, decorrente de várias questões. Penso eu também do racismo estrutural, né? Que atravessa nossas vidas. A gente sim, perde muito disso e às vezes a gente chega, tanto na estatura da adolescência para a juventude, com muitas marcas, né, desse processo. E eu acho muito fantástico o que você está trazendo em relação à sua experiência pessoal também, de como seu encontro com Deus te coloca nesse lugar de restauração dessa identidade, também desse auto-amor. Eu estou entendendo assim, dessa maneira, estou colocando com essas palavras, estou entendendo dessa maneira de que é muito forte. Eu tenho preocupado muito, assim, com essa coisa da recuperação, da nossa autorrecuperação, sabe? Da saúde, sim, que passa pelo lugar da nossa fé, passa pelo lugar, sim, né, da nossa relação com Deus, como a gente se vê em Deus, né? Não ser só sim. um lugar de que socialmente a gente foi tratada de uma maneira e às vezes a gente se reporta e se relaciona com Deus a partir do olhar dos outros, Aham, do social, né? Do que impacta, e não de como realmente Deus nos enxerga. Isso é muito sim, poderoso, né? Então, sim, a sim. senhora falou, eu fiquei pensando assim, digo, nossa, isso é a boa nova, né, do Evangelho também para as Sim. nossas vidas. Então, como é que. Aí eu vou seguir logo assim, como é que foi que a teologia chegou? Sim, Como é que o chamado, esse serviço. Eu digo teologia, assim, tem a parte formal, mas não é sim, só teologia formal, sim. é o serviço, o ministério. Como foi que chegou para você? Então, quando eu conheci o Senhor, eu conheci Jesus, assim, o meu encontro com Deus, vamos colocar assim, aconteceu dentro do meu quarto, quando eu já estava com tudo pronto, assim, para arrumar, já tinha arrumado todas as roupas do meu esposo para colocar ele para fora de casa na época, né? Aquelas briguinhas de casais, eu não tinha maturidade, ele também não. E um certo dia o Senhor me encontrou através de uma ministração pela televisão, e aquela palavra entrou no meu coração. Por causa daquela palavra foi que eu fui buscar Jesus, e aquilo mudou minha história, né? Então, a partir dali, eu comecei a pensar, eu quero fazer isso na vida das pessoas também, sabe? Eu quero fazer isso na vida das pessoas também. E só que, ao mesmo tempo, durante os anos, como eu te falei, eu nunca gostei de estudar, né? Parei na sexta série e tal. Então, assim, para mim, estudar teologia, a princípio, parecia algo impossível, né? Porque até então, para mim, teria que ser algo que tem que fazer uma faculdade de teologia e eu não quero ir por esse caminho, né? Mas o que acontece? Nesse período de separação que eu te falei, de 1 ano e 3 meses, meu pai tinha uma Bíblia que ele tinha ganhado de alguém, e foi essa Bíblia que eu comecei a levar para a igreja, e foi essa Bíblia que eu comecei a ler, né? Então, no meu período de solidão, eu me trancava no quarto e era eu e a palavra.
ali o Senhor começou a se revelar para mim através da palavra e eu comecei a me apaixonar pela palavra, né? Eu falo que as mulheres da Bíblia são as minhas melhores amigas, né? A Bíblia, a minha Bíblia é a minha melhor amiga. E começou assim, trancada ali dentro do quarto, eu me apaixonar pela palavra. Então, a partir dali, o Espírito Santo começou a gerar no meu coração o desejo de aprender mais. E até então, eu sempre fiz meu devocional, sempre busquei o Senhor na palavra, mas na minha mente faltava alguma coisa que até então eu cria que era um curso de teologia, né? Eu queria aprender, na minha cabeça eu pensava assim, eu quero aprender como começar, como terminar, eu queria aprender tantas coisas, né? A gente tem tantos questionamentos dentro da gente. E só que esse desejo, devido à minha realidade, foi silenciado no meu coração durante muitos anos. Meu primeiro desejo foi ser pastora. Todo mundo fala, eu nunca quis ser pastor, eu quis, né? Eu não posso falar isso, eu quis, porque a partir do momento que eu vi o impacto que o evangelho gerou na minha vida, eu comecei a desejar ser alguém que Deus pudesse usar. E no meu caso seria, né? Eu achava, eu tenho que ser uma pastora para que eu consiga ajudar as pessoas. Era o que eu pensava. Então eu sempre quis, no final eu sempre quis ser pastora. Porém, a minha realidade era improvável, totalmente provável de se tornar. Primeiro porque eu ia para a igreja, o meu esposo não ia, né, até então. Então foram anos caminhando junto com os meus filhos, buscando o Senhor e orando pela transformação do meu esposo, pela conversão do meu esposo. Então, olhando para aquilo que é um padrão que a gente vê, imagina, uma mulher sozinha na igreja, logo não tem condição de ser pastora, né? A gente pensa assim, né? E, enfim, e eu sempre quis fazer a teologia, sempre desejei fazer a teologia, mas não queria estudar. Os anos passaram, né? Abri mão, silenciei esse sonho no meu coração, abri mão disso por conta do crescimento dos filhos, a correria do dia a dia, enfim. Porém, chegou um tempo em que o Senhor preparou, né, a ocasião para eu fazer teologia. Eu congregava em uma igreja que tinha a teologia própria, né? Eu congregava na quadrangular e a quadrangular tem o ITQ, né? Então surgiu a oportunidade de fazer o ITQ e quando é o tempo de Deus, ele prepara todas as coisas, né? Então ele preparou a oportunidade, ele preparou o coração do meu esposo para me permitir fazer. Ele preparou até o carro para mim ir até a escola, né? Então, assim, era o tempo dele. Então, foi assim que a teologia chegou até mim, desde do quarto, né, lá onde eu ficava trancada com o Senhor aprendendo, durante todos os anos que foram se passando, porque cada dia mais eu queria mais, né? E depois chegou o tempo em que o Senhor preparou, né? Preparou todas as coisas para que eu pudesse estar em uma sala de aula aprendendo mais sobre Deus e sobre as coisas de Deus, né? Então foi algo muito precioso para mim, uma oportunidade assim que só o Senhor mesmo podia criar, né? Só o Senhor mesmo para fazer essas coisas na nossa vida. Ô, pastora Sheila, interessante. Eu fui da igreja quadrangular quando a gente era muito criança. Primeira igreja, né, evangélica que a minha mãe realmente levou eu e minha irmã, assim, que a gente congregou, né, somos membro. Uhum. Me batizei no Espírito Santo e nas águas na igreja quadrangular. Era muito Sim, criancinha, tinha 11 anos, assim, mas foi muito verdadeiro, né, foi genuíno. sim. E foi também esse espaço, não sei se para você foi assim, tô falando assim, que hoje que você falou IEQ, eu lembrei, veio a Uhum. memória, né? Veio a memória. Foi muito especial porque isso já era anos 2000, né? Anos 2000, isso também, né, de periferia de Recife, tudo, área de morro, aquela coisa toda de periferia. E na igreja quadrangular existia ordenação feminina. Isso fez todo o diferencial Uhum. para tanto assim, o meu incentivo também é estudar a Bíblia, querer conhecer a Bíblia, mas existia também uma cultura, né, de leitura da Bíblia, assim, da palavra, porque muitas Sim. pessoas, muitas igrejas, outras igrejas, pentecostais ou não, tinham muita resistência em relação à ordenação feminina. Hoje eu sei que ainda tem, mas assim, já existem muitas mais igrejas, né, que
tem a sim, ordenação feminina e tudo. Então, a gente tinha que ler muito a Bíblia, assim, né? A gente tinha um incentivo da igreja de encontrar, inclusive, respaldo. Eu lembro que a palavra era assim, né? Tinha respaldo bíblico sim, para a sim, ordenação feminina, né? Então, assim, eu já, assim, né, eu fui criada na adolescência, vou colocar assim, meus primeiros ensinamentos na adolescência já foi também com essa perspectiva da inserção das mulheres, né? De que é sim. possível ser Até pastora, por né? Dessa conta ordenação, da da fundadora, fundadora. né, da Quadrangular, né? Exato. E assim, eu considero, quando eu escuto outras irmãs e tudo, assim, isso é um diferencial até, sabe? Assim, para alguns Sim, sim, processos de aproximação com a teologia ou não. E, claro, tem essas questões que você está trazendo, que às vezes é a condição da rotina da pessoa, da vida, que impede nós, a gente, naquele momento, pelo menos, sim, acessar isso, né? Mas em termos da quadrangular, digo assim, né? Da denominação, né? De já ter aquele pano de fundo, assim, o para incentivo, se né? incentivar, que é um incentivo, querendo ou não, uma abertura, para que a Sim, gente possa se aproximar dessa área, né? Por causa da é muito ordenação importante. também. Eu confesso que hoje, assim, aquela coisa, a gente respeita, critica eu, né, do meu lugar de pesquisador Aham, ativista, já fico naquela assim, mas, gente, a igreja ainda está resistindo, né? então, Uma boa parte das é, igrejas ainda resiste com isso, a sim, ordenação feminina, entendendo, claro, que existem as hermenés, interpretações e tudo mais, mas eu acho que, eu percebo que isso é um diferencial na sim, trajetória de muitas irmãs que se aproximam ou não da teologia, sim, sabe? sim, Ou a maneira como se aproxima. Mas que bom saber que para você deu tudo certo, no sentido de que a igreja também trouxe essa oportunidade para você sim, estudar, né? E cumprir um sim, sonho, conseguir graças realizar a um Deus. sonho, né? Que Graças a Deus. legal. Foi, foi algo que eu acredito que o meu pastor, na época, me incentivou, porque ele já devia ver algo em mim, né? Porém, eu não fui ungida pastora na quadrangular, né? Porque o Senhor tinha outro caminho, né? Mas foi muito importante o tempo que eu estive ali. Eu acredito que eu fiquei na quadrangular uns 14 anos. E saí da quadrangular porque mudei de São Paulo. Saí da quadrangular, não. Mudei de São Paulo para Indaiatuba. Então, aqui até eu encontrar o meu lugar, levou mais ou menos quase 2 anos. Depois voltei para quadrangular, que foi quando eu fiz o ITQ aqui em Indaiatuba. E vim, estava sempre ali do lado dos pastores, ajudando no que era necessário. Acredito que ele viu algo. Quando o Senhor tem um chamado, né, ele faz brilhar, né? Ele faz com que as pessoas vejam ele na vida da gente. E o Senhor preparou que eu fosse pastora de uma outra forma. Mas eu glorifico a Deus pela vida dos meus pastores, pela oportunidade, por eles terem me impulsionado, né, de qualquer forma, a estudar. Né, era algo que eu tinha um sonho, eu tinha um sonho de fazer teologia, né? E Deus é tão maravilhoso que ele criou um caminho, né? Ele criou um caminho. E eu louvo a Deus por isso, porque hoje, na condição de pastora, tudo que o Senhor me permitiu viver, incluindo o fato de ter feito a teologia, serve para mim, em primeiro lugar para mim, como uma validação, sabe assim? Porque primeiro tudo tem que ser primeiro para nós, né? A gente não pode pensar no que o outro vai pensar antes de pensar o que nós pensamos a nosso respeito, né? Antes de entender o que nós pensamos. Então, para mim, foi uma validação, hoje é uma validação daquilo que é o meu chamado, né? Foi muito importante. Ô, pastora, eu queria entrar numa dimensão, que é a dimensão agora, né, mais própria da live, da temática, que Sim, é como é que surgiu dessa experiência sua com a teologia, essa coisa da raça, ou da negritude? Como muito foi que importante. despertou isso, assim? Foi de uma experiência pessoal sua? Foi de... Porque, assim, a primeira coisa que eu queria saber também e eu acho que talvez por ser igreja pentecostal, não sei, posso estar porque é São Paulo, às vezes com umas referências aqui do Nordeste, mas às vezes cada território, né, cada lugar tem uma característica Somos específica. pentecostais, São somos. pentecostais. Eu sempre fico brincando, eu digo para a pessoa que me conta, tipo, olha, eu estou batista, mas eu sou pentecostal. Minha cultura pessoal, não tem como. Sim, Eu digo, eu fui criado, sim, digo, eu tô
batismo por outras questões, mas assim, né? Eu falo Aquilo que queima meu tá coração é no ser nosso pentecostal. DNA, né? Tá. E aí, essa questão da... Porque isso não é tão falado. Essa temática, ela não é explícita nas igrejas, na maioria. Uhum, Na maioria, assim, uhum. né? Pensando agora, tanto do senso comum, como, né, numa perspectiva de pesquisa. Mas, assim, a vivência nossa. Sim, Não é falado, assim, que muitas coisas que a gente sofre por causa dessa situação de racismo, muitos desafios que a gente encontra, ou até coisas bacanas da nossa característica tem a ver com a questão da ancestralidade. Então, como foi que para você despertou? Como é que você conseguiu relacionar isso? Até chegar no seu livro, inclusive, quero que você fale sobre isso, como é que surgiu essa sim. ideia, como é que foi que esse tema atravessou você depois que você se formou na teologia? Foi durante a teologia? Não foi? Como é que foi para Não, você? não foi. Foi Me depois, foi conta. depois. É, eu nunca parei antes para pensar, né? Por mais que eu amasse a palavra, eu nunca tinha parado para pensar que pudesse haver alguma relação entre a negritude e a Bíblia, né? Ou que nós estávamos lá dentro, sempre estivemos lá dentro, né? É, estando aqui em São, quando eu vim de São Paulo, da Quadrangular de São Paulo, eu congregava numa quadrangular ali na cidade de Tiradentes. E hoje não é mais quadrangular, hoje chama Ministério I de Pregai. Então, essa igreja quadrangular em específico era uma igreja modelo pentecostal dos Estados Unidos, sabe? De negão, né? Então, tinha samba, tinha rap, tinha. Então, quando eu vim para Indaiatuba, interior de São Paulo, tudo mais tradicional, eu sofri demais. Eu falo que tinha um espírito de comparação dentro de mim, né? Que eu queria ter tudo aquilo aqui e não tinha. Enfim, foi um processo meio difícil para mim essa transição para cá, para Indaiatuba. Eu, como já falei para você, sou muito intensa, né? Então, assim, eu congreguei um ano na Assembleia, depois encontrei uma outra quadrangular, comecei a congregar nessa quadrangular. Quando eu entrei nessa quadrangular, era uma igreja que estava passando por algumas transições e estava bem fria, sabe assim? E eu me senti um extraterrestre lá dentro, né? Porque a louca da igreja, né? Entrava no manto sozinha, não estava nem para ninguém. Mas com o tempo aquilo foi me gerando uma tristeza, sabe? Tipo assim, meu Deus do céu, parece que só eu? O que que tá. Eu que tô. Sou eu, né? Sou eu que tô fora ou o pessoal que tá fora, sabe assim? Do que. O pastor daquela época ele se nominava um pastor avivalista, né? Mas eu falava, o que que isso aqui tem a ver com avivamento? Sabe quando você fica com vários questionamentos na cabeça e tal? E aquilo foi me gerando uma certa Pastora tristeza. Sheila, tinha muita gente negra na igreja? Não, Só para ter uma ideia. só eu e mais uma irmã. Só eu e mais uma irmã. Tá bom. Pronto, era um detalhe. Vamos lá. Tá bom, obrigada. Já na outra, na quadrangular de São Paulo, era 70% das pessoas, né? E aí, o que acontece? Começou a gerar essa frieza dentro de mim. E eu entrei num período de oração, né? Queria entender o que estava acontecendo, né? Porque o Senhor foi muito específico quando ele me levou para lá. Ele me fez entender que era para eu estar ali naquele tempo. Então eu falava, Senhor, o que o Senhor quer? Por que o Senhor me trouxe? Eu sou o ET daqui, né? Eu sou extraterrestre. E aquilo começou a me fazer muito mal. E aí, certa vez eu em casa passando roupa e selecionando um vídeo no YouTube, apareceu o avivamento da Rua Azusa. Só que a palavra que saltou aos meus olhos, a princípio, foi avivamento. Quando eu vi avivamento, porque eu estava orando por esse avivamento, né? Por conta da frieza que estava ao meu redor, eu estava orando por avivamento. Sabe quando a oração vem na sua boca, que vem do Espírito, sabe assim? E essa oração por avivamento. E aí, quando eu vi avivamento, eu falei, me chamou minha atenção. Coloquei. Quando eu comecei a assistir, era sobre o avivamento da Rua Azusa.
Falei, cara, eu faço parte disso daí, sabe assim? Gente, não, eu falo assim, espero que não seja pecado, mas o meu desejo de conhecer Jerusalém foi substituído pelo desejo de conhecer a casa da Rua Bonnie Bray, sabe assim? E aí, ali, o Senhor começou a movimentar algo dentro do meu coração sobre isso. E logo no outro ano, e eu comecei a falar muito, buscar conhecer mais. No outro ano, teve o lançamento da peça Rua Azusa. E de tanto eu falar, minha filha falou: mãe, vou te dar o melhor presente da sua vida. E foi mesmo. Ela me presenteou com o ingresso e nós fomos assistir. Eu confesso para você que quando eu cheguei lá, o que eu pensei? Sendo eu pentecostal, né? Falei, vai entrar todo mundo no manto, vai ser um negócio aquilo ali, né? Pensei algo relacionado ao documentário, mas sobre essa questão do falar em línguas e tal, né? Quando eu cheguei lá, o Espírito Santo, eu assistindo, o Espírito Santo ministrava o meu coração sobre cura. Sabe assim? Eu quero curar essas feridas. Mas algo também que ele ministrava ao meu coração era: eu sei em quem eu posso confiar. Eu sei quem suporta. Porque não sei se você chegou a assistir a peça, muito, para mim, assim, parecia muito real, assim, tinha momentos assim chocantes mesmo. E enquanto eu via aquelas cenas, o Espírito Santo ia ministrando o meu coração sobre ele estar com o povo o tempo todo, sobre ele ter escolhido um povo que suportaria, e que não existe um outro povo na terra que suportou o madeiro tão parecido quanto ele suportou o madeiro. Que não existe outro povo que sofreu chicotadas como ele sofreu chicotadas. Ele começou a mostrar ele começou a se mostrar na nossa história, sabe, para mim. E olha, eu fico aqui porque que momento foi muito impactante para mim. Eu saí transformada daquele teatro, sabe assim, impactada. Era incrível como o Senhor ia se revelando o tempo todo, sabe assim? Eu falei, meu Deus, será que eu consigo sair daqui? Sabe? Foi lindo demais. E a partir dali, eu falo que ali ele abriu os meus olhos, sabe assim? A escama que estava nos meus olhos foi tirada ali. Por quê? Porque até então, no que diz respeito às questões raciais, eu tinha deixado para lá, como muitos fazem, né? Ah, deixa para lá, ai, não vamos entrar nesse assunto, porque dói, né? Porque é mexer numa ferida. Então, depois eu entendi que o Senhor queria curar essa ferida, né? E não só em mim, não era só sobre mim. Depois disso, ele abriu os meus olhos. E aí, toda vez que eu ia para a Bíblia, eu falava: o que está acontecendo? Né? Como assim? Eu começava a nos ver lá. Quando eu lia, eu amo ler sobre os cativos da Babilônia, porque eu falo, cara, como parece com a nossa história, para mim, sabe? Eu falo, como parece com a nossa história. E eu comecei a ler e o Senhor começou a se revelar, enfim. Aí eu fui convidada para ministrar em uma igreja, né, um culto de mulheres, e fui de Sheila, né? Como assim, Sheila? Eu vivo com o meu afropuff, né? Tô hoje aqui de penteadinho por causa do culto de ontem, né? Ontem eu decidi fazer assim, mas eu vivo com o meu afropuff, então eu fui de Sheila, né? Fui do meu jeito, o meu afropuff. Eu sou muito simples, sabe assim, eu não tenho muita vaidade com roupa, com nada. Foi de Sheila. E ali eu ministrei sobre Débora e Jael, né? Então, era alguma coisa sobre únicas, alguma coisa parecida assim. E o Senhor falava comigo sobre como muitas querem ser Débora. Todo mundo quer ser Débora, né? Ninguém quer ser Jael, né? E o Senhor me mostrava Jael como uma dona de casa, como uma pessoa rejeitada, sabe assim? E aí eu dei mais ênfase na Jael. E aí, quando acabou o culto, duas irmãs negras vieram até mim, e uma delas veio chorando. E aí ela falou assim para mim: pastora,
pastora, obrigada. Mas ela falou comigo de um jeito que eu fiquei sem entender. Ela falou assim, eu nunca tinha visto uma pastora negra original. Ela falou, né? Eu nunca tinha visto, todas têm o cabelo liso, alguma coisa assim, mas... E ela estava no processo de transição dela, né? Então, talvez foi uma forma que o Senhor encontrou de ajudá-la na identidade dela, né? E aí ela começou a me agradecer assim, e eu fiquei meio que sem entender, mas amém, amém. E aí chegou num ponto que ela falou assim, eu fui criada na igreja evangélica, mas eu precisei me encaixar num padrão que não era o meu, e isso foi me gerando muita tristeza. Qual era o padrão, né? Faz progressiva, porque todo mundo é branca, tem o cabelo liso, né? E ela começou a contar aquilo com tanta dor para mim, sabe? E acabei indo para uma outra religião, né? Que a gente fala religião de matriz africana, embora eu creio que o evangelho é uma religião de matriz africana, mas, enfim, ela foi para uma outra religião porque para ela, eles eram iguais a ela se identificava. Então, ela saiu da igreja onde ela foi criada porque ela não se identificava com as pessoas em redor dela. E aquilo foi muito, sabe assim, tocante para mim. Eu fiquei, meu Deus do céu, como que é possível alguém sair da presença do Senhor porque não consegue se identificar com ninguém? E ela contou, inclusive, para mim que a avó dela cantava louvores em Yorubá, né? Ela falou, eu cresci com a minha avó cantando louvores em Yorubá. E aquilo, sabe quando o Espírito Santo começa a provocar algo dentro da gente? Logo depois, houve uma questão onde fizeram uma festa surpresa para o meu filho, e uma das meninas que foi lá, que foi em casa, nessa ocasião eu morava em um condomínio, e a casa, o pé direito da sala, era bem alto, né? E ela entrou, e ela estudava designer de interior. E ela entrou, e ela começou a olhar, assim, e ela falava assim, nossa, então é possível. Sabe assim? E ali o Espírito Santo ministrou no meu coração assim, não é sobre você, é sobre elas. Só que ele falou no plural, né? É sobre elas. O tempo passou e desde ali, nesse tempo, eu compartilhava o meu devocional todo dia no Instagram. Porque o Senhor já tinha falado comigo lá atrás que era para mim ser uma influenciadora quando eu nem sabia o que era isso, né? Nem tinha Instagram. Eu fiz durante um tempo no WhatsApp, depois ele me fez entender que não era no WhatsApp, aí eu fui para o Instagram com a ajuda da minha filha, enfim. Quando chegou o dia da mulher negra, latino, né, americana e tal, o Espírito Santo tocou o meu coração para dar a identidade de mulheres negras para as mulheres da Bíblia. E aí eu comecei a fazer isso. E aí gerou muitos questionamentos para algumas pessoas e para outras, no particular, muitas mulheres negras começaram a me mandar mensagem, né? Tipo, por favor, faz mais isso, nós precisamos nos ver na Bíblia, nós precisamos nos conhecer no Evangelho e tarará. E tudo isso o Senhor foi construindo dentro de mim o propósito dele de escrever, né? Eu sempre gostei muito de ler. Quando criança eu era aquela que era apaixonada por interpretação de texto, tinha uma professora minha que sempre falava, você devia... Sabe aquela que faz a folha de almaço toda, ainda que é outra folha de almaço? Era eu, né? E aí, uma professora minha sempre me dizia, você precisa escrever, só que eu não ligava muito para isso, né? Só que o Senhor me trouxe essa lembrança. Você precisa escrever, deveria ser uma escritora, ela falava. E o Senhor me trouxe essa lembrança. E aí, com o devocional, que foi algo que o Senhor me fez entender que existiam muitas mulheres. Então, primeiro teve a história dessa que falou, pastora, né? Obrigada por falar da Bíblia de uma forma que eu conseguisse me ver, né? Que foi sobre Jael, que é essa mesma que contou sobre a avó, tal, toda essa questão. Depois teve essa questão dessa outra menina falar sobre assim, não é só... É possível uma mulher negra viver essa realidade, sabe assim? Quando ela falava, então é possível, era assim, é possível para mim. E aí o Senhor falou, não é sobre você. O Senhor falava muito comigo sobre Esther, né? Não é sobre você.
é sobre o povo, é sobre as pessoas que eu quero alcançar. Eu escolho quem eu coloco em evidência, mas nunca vai ser sobre você. Sempre vai ser sobre as pessoas que eu quero alcançar, né? E aí depois veio esse devocional, então foram coisas que o Senhor foi trazendo ao meu entendimento a necessidade de falar sobre isso. Então, lá na peça da Rua Azul, ele abriu os meus olhos, e depois dele ter aberto os meus olhos, ele começou a mostrar nossa verdade dentro da Bíblia, e depois disso ele foi trazendo situações para me fazer entender que existia necessidade de falar sobre isso, né? Então aí eu fui criando alguns posts perguntando, você consegue ver Davi negro? Sabe assim? E aí tinha muitos questionamentos. Essa menina foi uma das que falou assim, essa que entrou na minha casa né, uau, né, dá para ser. Ela falou assim, pastora, eu não consigo, porque desde criança os livros de história sempre mostraram pessoas brancas, entende? Então, foram coisas que o Senhor foi trazendo. Olha a necessidade delas se conhecerem. Olha a necessidade da identificação, da representatividade. E ele foi falando, então, o Senhor me ajuda, né? Me dá o tema. E aí ele trouxe as mulheres pretas da Bíblia. E eu falei, uau! E aí o meu filho mais velho, ele é bem criativo. Mandei mensagem para ele até então, porque não tinha condição financeira para fazer, para realizar. Então, eu pensei que faria um e-book a princípio, né? Então, eu tinha o livro já todo escrito, comecei no celular, escrevendo no celular, em todo o tempo, No no celular. bloco de nota. No bloco Pastora, de nota. no bloco de nota do Eu celular. falo que se o Senhor fez comigo, ele faz com qualquer um, né? É só deixar que ele faz, né? Querida, que desafio! Foi lindo, Nossa, que bom que você assim. E perseverou. onde eu estava, brotava. Eu falo, tem coisas que de vez em quando eu pego o livro para reler, né? E eu fico, porque eu falo, foi o Espírito Santo, não foi eu. Sabe assim? Porque, como eu te falei, eu parei na sexta série. Então, assim, eu não tenho nem, não sei nem termos para colocar. Eu, Sheila, tem muita coisa que está aqui que não fui eu. Sabe assim? Eu falo, foi o Espírito Santo que me dirigiu mesmo. Ele foi tocando na minha mão, sabe assim? Foi o Espírito Santo, não tem outra explicação. Então, assim, foi assim que o livro foi sendo produzido, né? Desde o início até o final. Então, pedi para o meu filho me ajudar a elaborar um e-book e tal. Porque eu tentava no Canva, mas não tinha muito conhecimento, ele já tem mais. E aí ele até chegou a me questionar, né? Ele falou assim, mãe, muda de nome. E eu falei, eu não posso. Porque quem deu o nome foi o Espírito Santo. Quando ele deu, ele sabia o porquê. Mãe, mas é muito forte. Tem pessoas que não vão ler. Eu falei, quem o Senhor quiser que leia, vai ler. Né? Então não é sobre mim, é sobre o que ele quer falar, sobre o que ele quer fazer. E aí, enfim, ele foi me dando alguns toques, eu fiz no formato de e-book, né? A princípio, deixei ele pronto no bloco de nota, e o Senhor, em sonho, falou comigo, e-book, mas eu digo que ele falou só para me empurrar, né? Só para me empurrar, porque como ele mesmo fala, ele que sabe os pensamentos que ele tem a nosso respeito, né? Então, eu peguei o e-book, mostrei para minha filha tem uma cliente que que estudou, professora, estudou letras, estava fazendo mestrado em letras. E quando ela leu, ela falou, imagina, isso aqui não pode, não, né? E eu falei, gente, como assim, né? Não, isso aqui tem que virar um livro físico. Mas eu não tinha condições financeiras para isso. Só que o Senhor cria meios, né? Abre caminho. E aí apareceu uma promoção de Instagram, eu entrei e falei, vou parcelar em um monte de vezes do cartão, e é isso aí. E deu certo. Deu certo, graças a Deus, e que foi com uma primeira editora, né? Só que eu confesso para você que a primeira edição foi uma edição que eu mandei fazer 100 livros, né? Fazia parte do pacote esses 100 livros. E graças a Deus vendeu 100 livros, assim, em menos de 15 dias tinha vendido 100 livros. Mas foi um trabalho que quando chegou na minha mão me gerou tristeza. Por quê? Me gerou tristeza. Porque a primeira pessoa não
não cuidou com carinho da obra, sabe assim? Por quê? Era para uma mulher negra, né? Então, sabe quando você olha, você vê as coisas fora de medida, o nome cortado, sabe assim? Só que eu guardei para mim. Eu guardei para mim. Eu perguntei para o Senhor: Senhor, existe racismo editorial? Né? Existe isso. Porque quando eu vi foi o que eu entendi, sabe? Assim, também não estou dizendo que a pessoa foi racista, né? Mas foi o que veio ao meu coração na hora que Mas, eu vi. pastora, assim, é uma coisa que. Desculpa te interromper, mas assim, eu Imagina. tô eufórica, é uma história muito linda. Glória a Tava aqui Deus. as amigas que todas dizendo que tem história linda, maravilhosa. Somos Glória a maravilhosas que a Deus. história é linda. E é, de fato, mas quando a gente às vezes fala assim, às vezes não. Eu acho que isso é uma coisa importante que você traz, que é essa coisa do o racismo não é necessariamente o juízo de valor se a pessoa é má ou é boa, né? É porque realmente às vezes é recorrente. Eu vou dizer que é às vezes, Uhum, porque é uhum, recorrente que a uhum, prestações de serviço para pessoas negras, a gente acaba recebendo um tratamento menos cuidadoso. É uhum. como que as pessoas olhassem pra gente e dissessem, ah, essa daí releva. Essa daí Não pode tá tudo passar. bem, né? Tá tudo bem. Se eu É, fizer assim, gente, é. né? Tá tudo certo. Eu vivi isso semana passada aqui em Recife também, de um serviço, e depois eu fiquei bem assim, né? Eu até falei com minha irmã, que eu digo, eu paguei ainda o serviço, a taxa de serviço. Eu digo, gente, eu ainda paguei, depois que eu fui maltratada. Mas Sim, sabe de uma coisa? É isso que você tá falando, né? Tipo, pelo amor de Deus, Deus sabe o que que é sim, que sim, por que que eu não me importei? Porque eu, nesse sim, dia eu não reivindiquei. As pessoas envolvidas eram outras mulheres negras que estavam sim, numa sim. situação, né, de trabalho ali, de tanta coisa, né? E era muito evidente que tinham pessoas brancas que elas precisavam atender, que a gente sabe que os brancos desenvolvem muitas vezes assim, branco de branquitude, né? Não é branco só branca, né? Mas Sim, sim, aquele símbolo, né? Assim sim, sim. né? E que talvez elas pensassem assim, ah, essa daí pode relevar para o lado da gente, né? As outras podem Uhum. virar um grande problema. Então, assim, a gente fica às vezes até suportando, né, certas coisas uns dos Sim, outros sim. por causa dessa Com percepção que a tristeza, gente né? Porque gera tristeza na gente. Eu isso, fiquei muito agradecida ao Senhor por ter chegado até ali, por ter aquela caixa na minha mão, sabe assim? aham, aham. Porque o que acontece? Eu estava vendo a sua live, a live do lançamento do seu e-book. Oh, Eu sim. fiquei vendo, Ai, linda. até Ai, acabar a que bateria do linda. celular. E alguém, que eu não me lembro exatamente quem, falou sobre celebrar o fato de uma mulher negra conseguir chegar ao ponto de escrever, de publicar, ainda que seja como e-book, né? Só a gente sabe o quanto é difícil chegar até aqui. Então, o fato de ver o resultado na nossa mão alegra o nosso coração demais, sabe assim? Meu coração estava tremendamente grato ao Senhor, mas isso não me impediu de me sentir triste puxa vida, até aqui, sabe assim, até agora, sabe? Mas eu não comentei com ninguém. Eu fiz esse questionamento com o Senhor, depois voltei lá no Instagram até da editora, da primeira editora, fui comparar, falei, não é possível, eu acho que sou eu, né? Que a gente ainda quer achar que é a gente, né? Falei, ah, eu acho que sou eu. E eu falei, cara, infelizmente é verdade. Mas o Senhor é tão maravilhoso que, mesmo assim, o livro, a divulgação que eu fiz do livro, uma amiga minha compartilhou e através dela eu conheci uma outra maravilhosa, né, Carla Montebeller, que trabalha com a Upbooks, né, que me fez um convite para participar com ela de uma roda de conversa na Zumbi, né, dos Palmares. E aí fui, a gente se conheceu pessoalmente e tal. E lá, a partir daquele dia, a partir de conhecer o stand deles, o trabalho deles, ver que a visão deles é exatamente sobre isso, né? Sobre nos colocar em evidência, né? Mostrar o nosso valor, mostrar aquilo que nós realmente somos e fazemos, somos capazes de fazer, né? Eu comecei a pedir ao Senhor
que me desse a oportunidade de fazer parte de algo assim, sabe? Assim, Senhor, eu queria que esse livro estivesse junto a pessoas que entendem, não é porque fui eu que escrevi, acho que você entende, né? É porque eu sei que o Senhor tem um propósito, eu sei que o Senhor tem pessoas para ser alcançadas, e quando pessoas estão juntas no mesmo propósito, com certeza a probabilidade de acontecer, porque é um fortalecendo o outro. Entre nós estamos o tempo todo, uns levantando os outros, um impulsionando os outros, então é importante, né? E aí isso começou a ser gerado no meu coração, eu comecei a apresentar o Senhor, e ele foi o fato do livro primeiro não ter saído no modelo que deveria ter saído. Na verdade, é como diz a palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito, né? Acabou servindo para que eu entrasse em contato, então, com essa editora e falasse, olha, eu não quero continuar com o contrato. Por quê? Por causa disso, entendeu? E aí eu fui para a Upbooks, que é a editora que, assim, eu tenho guardado, assim, o primeiro, né? Mas, assim, se for comparar, né? Não sei se você já tinha visto a Eu já, capa, não, isso que eu tudo. ia pedir para você, para mostrar. Já está aqui separado na minha lista de desejos para fazer parte da minha bibliografia de pesquisa. Incentivar também as irmãs, que eu já estou vendo aqui teólogas entrando aqui também, já Glória a participando, Deus. que Glória a também Deus. são pessoas que estão engajadas nessa coisa de publicizar mais, de apoiar umas às Sim, outras. sim, E eu imagino, pastora Sheila, o que é esse processo. Assim, e só eu imagino que eu fui nessa coisa do e-book, mas assim, tudo que você está trazendo de trajetória de fé, né? Não é só a trajetória de uma pessoa assim que ai, tem um. E eu respeitaria se fosse também, viu? Assim, sendo honesta, assim, eu uhum. quero que não uma vaidade de produção, sei lá, né? Um desejo para mim, né? De, Sim, de validar, talvez, alguma, né? Uma ideia que é válido também, né? sim, Que você tivesse assim, não, eu tenho um desejo de falar sobre isso, eu quero falar porque isso é uma ideia que eu tive, é um produto meu. Também seria válido, mas é sobretudo essa dimensão que é comunitária, de um serviço comunitário, de alcançar outras pessoas, de fazer com que aquela cura que passou para você, que você foi alcançada, também alcance outras vidas. É muito sim, lindo ouvir isso, e lindo sim, não só no glória a sentido da Deus. beleza, mas do evangelho, né? Do evangelho ele se cumprindo de verdade, Sim, de que a gente não pensa só na gente, nunca a cura é só para a gente. É sempre para ser né? anunciado, É né? O verdade. evangelho, a salvação é para ser anunciado. Então, eu vejo muito isso, assim, no seu testemunho, que é um Glória a relato e um Deus. testemunho, e que é muito lindo esse produto do livro. Então, desde já, minha gente, mostrei de novo, vou colocar depois, fazer um post bonitinho, porque tá lindo, né? Uma capa linda, mulheres pretas, e eu gostei que você falou, mulheres pretas na Bíblia. Ficou muito forte, assim, nesse apelo mesmo de a gente conseguir se ver. Sim. Parece bobeira, pastora, mas não é assim. Eu sei que hoje Não, você tem essa consciência, né, até por tudo que você está falando, e dizer para as pessoas que assistem a gente aqui também, que vão assistir depois, ou agora ou depois, que não é menos importante, né? É muito importante a gente perceber que o nosso povo, né, a nossa ancestralidade estava ali também presente na Bíblia, de diversas maneiras, em diversos acontecimentos, sim, acontecimentos importantes, também relevantes, né, da passagem, e que, por vários motivos, isso foi deixado meio que de lado, adormecido. E se é a gente que está sendo convocado agora nesse tempo para fazer essa reparação, para fazer esse cuidado, graças a Deus que assim seja também. E eu fico muito feliz de amém, ouvir. E pode falar mais do livro, eu quero saber mais, por favor. Pode contar amém, como é que amém. essas histórias também. Eu sei que a gente já está com Ah, uma sim. hora, já estamos em uma hora, olha. Quando a Oh, gente vai glória a chamar alguém, Deus. eu digo assim, é meia hora, Ah, 40 minutos, é só para dar um alô, só para falar um pouquinho. Mas não aham, é, porque é muito rico, né? E eu sei que a gente está fazendo sim, pedacinhos aqui né, da história, assim, dando foco. Mas fale mais o que a senhora quiser colocar, o que você quiser sim. colocar Vou falar um de pouquinho do relevante. livro. Fale, Vou falar fique um à pouquinho vontade, do por favor. livro. Como eu falei, né? Eu acabei me relacionando muito com as mulheres da Bíblia, né?
tempo em que eu fiquei trancada no quarto. Eu falo que era o meu quarto de guerra, né? E aí, depois que o Senhor abriu a minha visão, que eu comecei me ver primeiro, né? Eu comecei primeiro a me ver dentro da Bíblia. E depois comecei a conseguir ver várias mulheres lá também. E o livro eu começo contando um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha essência, das minhas raízes, né? Da preparação do Senhor, do propósito do Senhor, um pouquinho da minha história, e depois eu vou contando um pouquinho sobre cada uma delas. Aí, algo que Carla Montebeller me ajudou a fazer, que era o sonho, cada uma delas, cada personagem tem uma, uma, uma Ai, representatividade aqui, ai, né? que lindo! Nossa, que Falando lindo! sobre elas. Então, aqui em Eva, como eu te falei, foi o Espírito Santo que trouxe cada informação mesmo, e algo que o Senhor me ensinou aqui. No capítulo de Eva, é que essa questão do racismo, né, que a gente às vezes se pergunta de onde surgiu, por que surgiu, né? E o Senhor ministrou o meu coração, que o responsável por isso é aquele que gosta de promover a divisão entre os filhos de Deus, né? Que não é sobre pessoas brancas e pessoas negras, é sobre inferno, céu e inferno. É uma luta do céu contra o inferno, ou do inferno contra o céu, né? É o inferno tentando roubar identidade, né? Eu falo aqui sobre aquele filme Raízes, lembra do Kunta Kinte, né? Onde ele é levantado e ele apanha muito porque a briga dele é continuar declarando: eu sou o Kunta Kinte, né? Então o diabo tenta roubar identidade, né? Ele tenta roubar a identidade das pessoas, e ele promove essa divisão dos filhos de Deus branco com os filhos de Deus negro. Eu até esses dias estava conversando com uma pessoa e dizendo assim, eu acredito que o racismo nunca vai acabar, né? Porque o diabo sempre vai inflamar pessoas contra pessoas. É o trabalho dele, né? Colocar pessoas contra pessoas. E isso eu falo um pouquinho no capítulo de Eva, né? Depois aí vai. Falo sobre a mulher de Noé, né? Precursora do povo preto, né? Que é Ai, mãe de que Cã, né? linda! Ai, que E coisas aí, a lindas! cada capítulo, elas vão São ganhando quantas, uma cara. são quantas mulheres no total que você 12, faz? Você escolheu 12 creio que são mulheres. 12. Que maravilha! Que E aí maravilha! fala aqui um pouquinho, eu Até faço para fazer um um... calendário, pastor, um Ah, calendário mensal. é Dá até para fazer um calendário verdade, mensal sabe, de aprendizado, de tanta coisa, de verdade. devocional. Ai, as ideias vão Que surgindo, legal! vão 12, surgindo. opa, Glória a Deus. cada mês uma. Verdade, as ideias vão surgindo. E aí elas Legal, vão legal. ganhando cada uma característica, né? Rainha de Sabá, Isso, que legal. Ai, que né? E lindo, fala eu não um imaginava, tá pouquinho, vendo? Que o- tava tão linda assim, né? caramba. São, e falo sobre Débora, sobre a Candace, né? O Candace, Candace, né? sim, Eu gosto sim. muito desse capítulo que fala sobre a Candace, porque eu vejo ali o Senhor mostrando que o povo negro já conhecia o Evangelho, né? O povo negro já tinha relacionamento com Jesus, porque o eunuco vinha voltando e lendo, né? Ele vinha lendo o que o profeta tinha escrevido, o que o profeta Isaías tinha escrito, né? E ele ia voltando para a rainha dele, Candace. E quando eu descobri o que era ser uma Candace, Jesus, o que é isso? E a gente ficou todo esse tempo sem saber, né? É incrível. E por último, que eu gosto de compartilhar também, o último capítulo é esse aqui, ó. A menina branca dos meus sonhos. O que é isso? Depois de ter terminado de escrever no celular, já entrando em contato com a primeira editora,
eu tive um sonho. Eu ia fechar com a editora no outro dia, assim, a conclusão do manuscrito para mandar, né? E eu tive um sonho. E nesse sonho, eu ia buscar uma criança na creche. E saindo com a criança da creche, era uma menina branca que estava no meu colo, né? E aí, quando eu saía da creche, vinha um vento, uma chuva forte e levava o meu guarda-chuva. E eu ficava assim, Senhor, o que isso significa? Sabe? E eu acordei com esse questionamento. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, eu não quero que as minhas filhas brancas fiquem descobertas também. E aí eu sentei para escrever, né? Só que aí o Senhor começou a me lembrar das questões que a gente costuma dizer assim, de maldições hereditárias, né? Que a gente fala. E que o racismo, ele é uma dessas maldições, né? Que vem de geração em geração, é passado. E hoje, muitas pessoas têm dentro de si isso e não sabem, né? Então, pessoas que têm aquela piadinha que machuca o negro, mas que acha que é só uma piadinha, porque ouviu sempre dentro de casa, né? E entre outros comportamentos que para a pessoa até gosta de ter amizades com negros, tem amigos negros, se bobear já namorou com um negro, e eu falo até por ter vivido isso, né? Porque eu sou casada com um homem de pele branca, né? Eu entrei dentro de uma família de pessoas de pele branca, né? Então, eu já ouvi várias coisas que eles ouviam desde criança, normal, né? É só um jeitinho da gente falar, é só, né? Não se sinta ofendida, não. Então, assim, já está dentro, né? Já veio de lá de trás, né? E só que as pessoas precisam saber que isso machuca alguém. E também as pessoas precisam saber o que fazer quando tem uma amiga negra. Como que eu posso ajudar na cura dessa minha amiga, né? Porque muitas vezes a pessoa não sabe o que fazer, não sabe como lidar, porque a verdade é que por conta das agressões, vou colocar assim, das ofensas que a gente sofre, a gente acaba muitas vezes se tornando mulheres reativas, né? E às vezes quem está ferido, fere, né? E às vezes a gente acaba reagindo de forma que a outra pessoa que está do nosso lado não consegue entender por que a gente reage assim, né? Como que eu faço? O que eu faço com essa minha amiga? Né? Por que a minha amiga é assim? Então, acho que é importante a gente falar, olha, não se comporte assim, né? Não faça assim. Então, esse capítulo, eu vejo, quando o Senhor falou sobre não deixar as filhas dele descoberta, era da informação, né? Não deixar elas descobertas de informações que pode ajudar a curar uma pessoa de pele preta que foi ferida, que de repente até ela mesma feriu, ou que não foi ela quem feriu, né? Mas essa amiga tem marcas, né? E essa pessoa precisa entender. Eu vou ler só um tópicozinho aqui, eu pontuei algumas coisas aqui, né? Vou ler só um aqui. Examine sua linguagem. Talvez você traga nela palavras que ouviu dentro de casa e que foram herdadas de possíveis parentes racistas e são proferidas naturalmente agredindo quem ouve. Examine o seu coração. Talvez haja nele uma raiz de discriminação racial e você não percebeu por estar aí desde criança. Pode ser difícil aceitar ou crer que há, mas é necessário, pois a verdade liberta, né? Então, assim, é nesse sentido que o Senhor não queria deixar as filhas dele de pele branca descobertas, porque não adianta a gente falar só sobre nós, né? Porque eu tenho na minha família 2 tias que são adotivas e que são de pele branca. A minha irmã é loira dos olhos verdes, né? Então,
a gente também, esses dias a gente tem um podcast que chama Não Mais Escravos, né? Onde a gente fala sobre todas essas questões, sobre a questão da cura. Eu falo assim, já tem muitas pessoas para cada uma com as suas questões levantando bandeiras, mas quem tá levantando a bandeira da cura desses corações, né? E a gente sabe que a palavra, o evangelho traz cura, né? Tudo é legítimo, a nossa dor é legítima, mas a gente precisa ser curado para que a gente possa acessar coisas que estão lá preparadas para a gente e que as feridas nos limitam de viver. Né? Eu, durante muito tempo, eu comentei com você o primeiro condomínio que eu morei, e eu não queria ir para lá, porque eu achava que não era o meu lugar, eu achava que não era para mim, né? Aquela margem tinha sido colocada na minha frente e eu achava que eu não deveria passar dali, que não era para mim. Então, isso tinha a ver com essas feridas que haviam dentro de mim, que o Senhor queria curar. Quando Ele curou, eu comecei a entender, sim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, a gente precisa levar essa cura para que haja esse romper de barreiras, né? Que estão dentro de nós e que muitas vezes estão aí só porque ninguém ainda abriu ou tirou as escamas dos nossos olhos, porque a verdade faz isso, a verdade do evangelho. Conhecereis a verdade vos libertará. E muitas vezes essa verdade é a nossa verdade. Essa verdade que está dentro da Bíblia, né? Em que a gente olha e vê quem era a rainha de Sabá. Se ela era essa mulher milionária, por que eu não posso? Né? Entende? É a verdade sobre quem nós somos, e isso liberta, isso é poderoso demais, e a gente precisa falar sobre isso. Amém? Amém, minha querida. Eu tô emocionada, tô muito feliz, pastora Sheila, Glória a Deus. porque eu acho que a primeira pentecostal que vem aqui, eu não fiz muitas lives com muitas mulheres ainda, porque é causa do tempo, é muita coisa. Eu tenho muitas irmãs, amigas, conhecidas, muitas assim, que a gente sabe que a pastora teologia, né? Calma, que tem uma Sim. perspectiva dessa coisa de promover a justiça racial, não são tantas, né? Que tem essa visão que você também foi alcançada. Eu acho que, de uma maneira geral, quando a gente fala de cura, de bem-estar, de renovação, sim, para todas as pessoas. Mas com esse chamado, né, específico, para essa ferida, para essa dor do racismo, não são tantas mulheres assim, né, numa perspectiva. A gente tem um grupo, uma comunidade ainda em crescimento. Eu gosto de acreditar dessa maneira, sabe, pastora Sheila, que vai expandir o seu trabalho, esse trabalho Amém. que alcança mais irmãs. Na experiência pentecostal, que eu acho que assim, para mim é muito, muito sensível para mim, toda a linguagem, toda a interpretação, toda a vivência, né? O pentecostalismo ele tem essa dimensão que é muito juntinho, né? Não é só aquela coisa do pensamento, da imaginação que está lá, não sei aonde, que a gente, né, fica debatendo coisa que é válida, mas a gente sabe que é do nosso corpo, da nossa experiência de vida, da nossa vivência muito forte. Sim. Quando a gente, né, tem essa percepção. E como você conseguiu trazer isso para essa escrita, para uma ferramenta, porque a teologia você já faz todo dia, você já faz desde muito tempo, né, na sua trajetória, no seu relacionamento com Deus, no seu serviço comunitário, o tempo inteiro você está trazendo que tem uma preocupação de que Deus sempre soube do seu chamado, de que Deus estava chamando você para esse serviço, para alcançar mais vidas, né? Sim. Cura. Então, ver que esse lugar também, né, de promover essa justiça racial, nesse lugar de valorização das pessoas, da nossa etnia, é muito maravilhoso perceber isso, ouvir, conhecer agora. Eu estou emocionada de conhecer o seu livro, assim, os detalhes de como foi, né, elaborado, que é uma história muito pessoal e é coletiva ao mesmo tempo. Eu fico muito feliz por conhecê-la, conhecer sua história, dizer também, incentivá-la de que persevere sempre. Amém. Continue perseverando em nome de Jesus, continue fiel, assim, também a essa causa, né, de alguma maneira, que eu sei que com o passar do tempo, outras estratégias, outras visões, né, outros direcionamentos o Espírito Santo pode trazer para você, né? Deus renova todas as coisas, né? O Espírito Santo renova todas as coisas. Sim, e amém. eu acredito muito nisso.
eu quero agradecer, viu? Agradecer de verdade, Amém. porque eu acho que, sabe, a coisa mais importante é essa dimensão que você está trazendo do avivamento, né? Dessa verdade que liberta a gente, que tira essas escamas da gente e que inicia na gente, sobretudo, a cura. Essa restauração da nossa imagem em Cristo, né? E em Deus. Então, eu acho isso muito lindo. Acho que isso é teologia, né? E isso é a teologia nas nossas vidas, nossas vivências, como outros irmãos também vieram e falaram de outras experiências, a sua também. Inclusive nos coroa nesse mês, que é mês de Ano das Mulheres. E É também verdade. não é março ainda. Eu digo, ai, gente, eu queria fazer, inclusive tocar nesse ponto. Estamos no mês das mulheres ainda. E também Verdade. no mês que tem muitas personalidades negras, muitas causas negras também, datas comemorativas que são importantes. Então, eu quero agradecer. Nosso tempinho está no final agora. Vou encerrar, vou encerrar. Eu que Eu vou agradeço, encerrar porque tem que encerrar, mas anjo. quem sabe a gente se volta de novo para falar outras coisas, Vai ser aprofundar uma outras. honra. Eu quero, viu? Se não for aqui especificamente no meu canal, mas em algum outro espaço, enfim, do movimento, de outras coisas. Eu gosto de criar coisas. Quem me conhece sabe que eu gosto de criar, assim, arrumar, Sim, como é que diz na minha terra? Arrumar maravilhoso. assunto. Arrumar Sim, assunto. muito bom, muito bom. Então, minha querida, muito obrigada. Não sei se Eu você que quiser dizer agradeço. mais alguma coisa para as pessoas que vão, mais alguma palavra, que eu acho que você já falou assim, tudo assim, de uma maneira Sim. muito profunda. Mas, por favor, pode dizer mais algumas palavras finais e a gente se despede do É pessoal. realmente só agradecer o espaço, né? A gente tem que, eu acredito que a gente tem que aproveitar todas as portas que se abrem para a gente, uma vez que recebemos esse chamado, né, do Senhor. Eu tenho entendido cada dia que passa a importância de nós falarmos sobre isso, né? De nós trazermos luz sobre essas questões, né? Não só as questões raciais, mas também as questões bíblicas raciais, né? As questões bíblicas que nos. Eu costumo dizer assim, não tem como você se identificar. A gente está num tempo em que a igreja fala muito sobre paternidade, né? E não tem como você se identificar com um pai que você não o vê. Eu, como mulher negra, não tem como eu me identificar com um pai que eu olho para ele, ele é loiro dos olhos azuis, né? Não tem como, tem alguma coisa. Tudo bem que nós somos adotados, mas a gente quer sentir essa conexão de pai e filho. E o evangelho faz isso, mas quando você, só de ser colocado para você a possibilidade de Jesus ter sido negro, já faz com que todas as vezes que você abrir a Bíblia para ler, você já veja ele como ele quer se apresentar e não como apresentaram para você, né? Então, isso é algo incrível. A gente precisa promover mais, né? Mais isso, para que outras pessoas também tenham a oportunidade de reconhecê-lo como pai, né? Então, eu agradeço esse espaço, essa oportunidade. Que o Senhor use sua vida para você continuar promovendo isso, porque é muito importante, é muito importante. Deus abençoe sua vida, seu ministério, seu chamado, que esse e-book para a glória de Deus se torne num livro físico que possa chegar em lugar. Eu ainda não li, mas eu estou muito curiosa para ler, sabe? Exatamente pela questão do acolhimento. Eu fui ouvindo as pessoas falar de você na live e eu quero ler. Eu preciso ler, sabe? Porque é muito sobre isso, é muito sobre a gente acolher, saber acolher um ao outro e dentro desse acolhimento promover cura, né? Porque o abraço cura, né? E é muito sobre isso. Que o Senhor te abençoe e que te surpreenda, sabe? Porque eu fui surpreendida. Que o Senhor te surpreenda. Amém. Em nome de Jesus. Eu recebo, em nome de Jesus. Amém. Viu? Amém. Amém. Gente, querida Sheila, boa semana, querida. Deus Que Papai do abençoe. céu Obrigada. continue lhe abençoando e sustentando e fazendo se alcançar cada vez mais vidas, Amém. com cura, com libertação, com graça. E a todo mundo que está aqui, vai no perfil da pastora Sheila, tem o link da Upbooks, que tem o link do livro lá.
vá lá conhecê-la, vá lá fortalecer esse trabalho, né? Que alcançar, compre de presente para alguma pessoa que você conhece, como para você, porque é isso. É um Sim, material, inclusive, que não é só para pessoas negras, né? É para todas as pessoas, todas de todos os as grupos pessoas. étnicos. Então, fica aqui também essa mensagem de incentivo para todo mundo e esse agradecimento para a pastora Sheila. Muito obrigada, viu, querida? Beijo, Boa semana Deus cheia para todo abençoe. mundo. Tchau, Amém. igual, Tchau, pastora. Tchau, tchau. tchau.